Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus queridos irmãos, vou pedir algo muito sério a vocês. Não saiam desse vídeo por nada. Acompanhe esse relato até o final. São 23 minutos, meus irmãos, de conteúdo, de vídeo que te prende, que te deixa ali vidrado, porque você quer saber qual é o pecado que deixou essa irmã para trás. Essa irmã que vocês estão acompanhando aqui do meu lado, ela teve uma visão do arrebatamento da igreja. Ela ficou para trás, o próprio Deus falou para ela qual é o pecado dela, e ela tentou até questionar a Deus, mas depois ela voltou atrás e falou assim: não, realmente eu pequei, e é isso mesmo. Gente, é incrível demais, porque muita gente vai ficar para trás por causa dos seus pecados. Gente, acompanhe esse vídeo, porque este vídeo, meus irmãos, é um grande testemunho que serve de despertamento para mim e para você, para nós nos prepararmos e confessarmos nosso pecado a Deus, senão a gente não sobe, igreja, senão a gente não sobe. Então, meus queridos irmãos, sem mais delonga, acompanhe agora esse relato, porque garanto a vocês, tá muito impactante. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. O meu nome é Rosane e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo a ocasião onde o Senhor me mostrou, me deu um sonho. E nesse sonho eu não fui arrebatada, eu fiquei aqui na grande tribulação. E eu quero compartilhar que eu fiquei aqui porque eu estava guardando rancor contra 3 pessoas. Eu estava com muita raiva, ira, ódio, raiz de amargura de 3 pessoas que me prejudicaram profundamente. E o Senhor não aceita essa justificativa de que eu fui prejudicada. E Ele me mostrou que eu ficaria aqui, eu não iria ser arrebatada. E eu tô gravando esse vídeo, irmãos, porque tem pessoas que estão vendo ele hoje que acham que Deus vai fazer vista grossa. Você acha que Deus vai entender, você fica tentando justificar o seu pecado e acha que você vai ser arrebatado. Você tá 100% aí de certeza que você vai ser arrebatado porque você justifica o teu pecado. E eu quero compartilhar com vocês Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e irremediavelmente corrupto. Quem o conhecerá? Eu sou o Senhor que perscruta o coração, examina as consciências e retribui ao homem segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Irmãos, por muitos anos eu não quis gravar esse vídeo porque eu tinha medo de expor essas pessoas. E o Senhor me mostrou que eu posso compartilhar a história sem expor as pessoas. Por quê? O Senhor, na Bíblia, a gente lê lá, os irmãos de José venderam ele, foram perdoados, teve todo aquele perdão? Teve, só que a história está na Bíblia para o planeta Terra inteiro ler. Davi adulterou, foi perdoado? Foi, só que a história dele está na Bíblia para todo mundo ler. Pedro negou o Senhor Jesus, foi perdoado? Foi, só que a história está lá na Bíblia para todo mundo ler. Então o fato de eu vir contar essa história aqui para você não quer dizer que eu não liberei perdão para essas 3 pessoas, muito pelo contrário, eu liberei perdão para elas, só que eu preciso contar essa história para que você seja edificado, você entenda que o Senhor quer trazer correção para a nossa vida. Ele trouxe correção para a minha vida, não foi legal, irmão, porque na época o meu coração enganoso estava justificando a minha atitude. A Bíblia diz que a nossa própria consciência vai testemunhar contra ou a favor de nós no dia, naquele grande dia do juízo. Então é legal a gente alinhar a nossa vida com o Senhor antes, né? E para que você entenda, eu não sei quanto tempo vai demorar esse vídeo aí, não sei qual vai ser a duração dele, mas eu quero que você entenda, irmão, que eu preciso te contar mais ou menos um resuminho da história para você ver como eu fui prejudicada. E que para o Senhor isso não justifica o fato de eu não liberar perdão para as pessoas que eu estava retendo. Uma dessas pessoas, eu tirei um carro para essa pessoa no meu nome.
Essa pessoa fez multas, eu perdi a minha carteira de motorista por causa dessa pessoa. Essa pessoa não pagou o carro, sobrou para mim a dívida, então eu tinha muita raiva dessa pessoa. Eu também não vou te dar nem datas aí, porque eu não quero que fique nenhuma pessoa em evidência. Também vou deixar os comentários aqui embaixo do vídeo bloqueados, porque algumas pessoas conhecem essas histórias e conhecem as pessoas que eu estou me referindo, e eu não quero ninguém vendo aqui embaixo expor essas pessoas. As outras duas pessoas, uma delas, irmão, era uma amiga que eu considerava assim profundamente, eu confiava nessa mulher muito, e o outro é um homem que eu confiava assim absurdamente. E essa amiga, ela frequentava a minha casa, irmãos. Ela cometeu uma traição tão profunda que destruiu, sim, a minha família, junto com essa outra pessoa que eu confiava profundamente. E essas duas pessoas, elas trouxeram muita dor para minha família, muito sofrimento, muita quebra de laços, pensamentos suicidas em membros da minha família. Elas fizeram algo, irmãos, para você entender a situação, elas fizeram algo que supria a carne delas naquele momento, só que elas não pensaram nas consequências que vão como um dominó atingindo as outras pessoas que são afetadas pela decisão delas. Então, nessa época que essas duas pessoas tomaram essa decisão de destruir a minha família, sobrou para mim, para você entender um pouco ali do resumo, sobrou para mim todas as contas. Eu tive que sustentar uma família que eu não escolhi fazer. Essa família foi feita por um casal e sobrou para mim. Na época eu estava na TAM, eu entrei na aviação, fazia 3 meses que eu tinha entrado, eu estava no período de experiência ainda, e aconteceu essa quebra familiar, essa destruição, e eu fiquei muito furiosa, indignada com essas duas pessoas, com essa amiga que eu considerava, irmãos, com essa mulher. Ela se dizia pregadora da palavra, ela pregava, viajava o Brasil pregando, ela louvava o Senhor na igreja, e as pessoas ficavam lá, glória a Deus, era aquele reteté, só que aquilo ali, irmãos, era fachada. Eu me impressionava muito ainda naquela época com a aparência da pessoa. Ai, tá usando saia. Ai, não corta o cabelo. Ai, não usa maquiagem. Eu me impressionava ainda muito com isso. Então foi uma lição também que o Senhor me ensinou. Essa pessoa, essa amiga, até hoje ela não fala comigo. Até hoje ela nunca pediu perdão. O homem a que eu me refiro, antes de ele ir embora, ele disse assim: agora você é o homem da casa, eu cumpri a minha obrigação. E eu fiquei assim, irmãos, eu me senti traída, eu me senti abandonada, eu me senti prejudicada. Só que aí eu fui lá e achei que tinha perdoado eles. Irmãos, um belo dia eu estava vivendo a minha vida de cristã, feliz e contente, e eu tive um sonho. E a Bíblia diz que o Senhor fala através de sonhos. Toda a Bíblia você vê o Senhor falando através de sonhos. E eu creio que o Senhor, quando Ele dá um sonho para a gente, o nosso espírito sabe que aquele sonho foi dado pelo Senhor. A gente tem 2 escolhas, irmãos: ou ficar justificando o nosso pecado. Ah, não, foi só um sonho. Ou você encara aquela realidade ali que Deus te mostrou e vai se consertar com o Senhor, vai pedir perdão, vai tentar entender o que está acontecendo na tua vida. E eu não irmãos, eu não gosto de colocar pano quente em cima da situação, tá? Eu gosto de encarar o negócio. E aí, o que está acontecendo? E eu tive o seguinte sonho. Nesse sonho, o arrebatamento tinha acontecido e eu fiquei. E eu chorava. E eu gritava, eu chorava, olhava para cima. Deus, por que eu fiquei? E uma voz masculina tremendamente potente, que no sonho o teu espírito tem as informações, né? Ninguém precisa te contar o que está acontecendo. No teu espírito você sabe o que está acontecendo. Então essa voz, que era a voz de Deus, me disse:
Você ficou porque você precisa perdoar 3 pessoas. E eu, quem eu preciso perdoar? Não sei o quê. Quem são essas pessoas? Ah? E o Senhor falou, você sabe quem são essas pessoas. E eu, eu não sei quem são, nananã. E o sonho acabou. E eu acordei, irmãos, e eu perguntei, comecei a orar. Eu fiquei extremamente incomodada, profundamente preocupada quando eu tive esse sonho. E eu falei, não, Senhor, me mostra, eu preciso que o Senhor me mostre quem são essas 3 pessoas. E o Senhor falava, você sabe quem são, irmão. E eu lá, não sei, né, fazendo manha com Deus. Sabe quando você sabe do negócio e você fica enrolando, tentando bancar o coitadinho? Eu tava tentando bancar a coitadinha, irmão, a vítima da situação. E aí eu busquei o Senhor, e eu creio, irmãos, que muitas vezes o Senhor também, ele deixa para ver até onde você vai realmente querer se alinhar com Ele, até o que você tá querendo, qual é a tua? Você quer de verdade? Você quer se consertar de verdade com o Senhor? Ou você quer ficar enrolando ali, bancar o coitadinho vítima? Porque eu tava querendo bancar a coitadinha vítima, tá? E aí, irmãos, eu fiquei alguns meses orando, perguntando ao Senhor, quem são? E o Senhor falou, aí A, B e C. E aí eu, não. Aí começou, aí veio aquela argumentação do coração enganoso, né? Senhor, o Senhor sabe o que eles fizeram para mim. Prejudicaram minha vida. Porque, irmãos, quando eu entrei na aviação, eu pensava assim, agora eu vou fazer carreira, agora eu vou fazer tudo que eu quero da vida, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou me estabilizar, eu vou viver a minha vida. E de repente você tem uma família para sustentar que você não escolheu, do nada. Pessoas adultas, pessoas que estão ali em curso de formação, precisam de uma profissão. Então sobrou para mim aquilo tudo ali. Aquela situação do carro sobrou para mim. Eu perdi a minha carteira por causa da pessoa, porque eu confiei na palavra da pessoa. Então eu era a vítima da história. Eu me sentia profundamente prejudicada. E eu comecei a tratar Deus como injusto. Eu falei, nossa Deus, olha, o Senhor está querendo que eu perdoe pessoas que o Senhor sabe que me prejudicaram, atrasaram a minha vida. Eu não fiz nada de mal e olha o que está acontecendo. E, irmãos, tem todo esse processo de você ficar se justificando, posar de vítima. Se você quiser, você senta a vida inteira na cadeirinha da vítima, poltroninha da vítima, e fica lá, pobre de mim, eu não vou perdoar. Então daí você fica aqui também para conhecer o anticristo, né? Porque uma coisa que eu falava para o Senhor era, eu nunca quero conhecer o anticristo, eu não quero nem saber quem é esse homem. E, irmãos, tá ok, eu fiquei naquela briga de tentar me justificar e fiquei furiosa com o Senhor. Eu fiquei com raiva de Deus, eu achava injusto Ele querer que simplesmente eu largasse essas pessoas no altar dele, eu largasse aquela ira que eu tava, eu largasse aquela vontade que eu tava de ficar irada. Eu achava que eu tinha aquele direito. E o Senhor falando comigo, irmãos, filha, eu te perdoei. O meu filho morreu por você. E aí, irmãos, entra aquela argumentação, né? Você tá lá, você fica discutindo com o Espírito Santo e tal. E aí o Senhor foi como que me mostrando, você escolhe. Ou você perdoa de uma vez e larga isso, esquece, deixa comigo, porque eu retribuirei a cada um, porque eu vou pagar, eu vou permitir a colheita na vida deles, ou você vai ficar aí, não será arrebatada. E, irmãos, foram alguns meses, tá, desse debate, dessa minha argumentação, essa manha. Até que eu acho, foi dolorosíssimo, irmãos. Porque eu não sei o que eu queria que eles fossem pro inferno. Eu queria que eles pagassem, eu queria ver eles sofrendo. Eu queria a justiça humana.
Eu tava com muita mágoa, muita amargura, muito rancor. Eu não queria conversa com essas pessoas, irmãos. E eu ficava falando pro Senhor, olha aí, ó o que eles fizeram, Senhor. O Senhor acha certo? E eu ainda queria, como assim, Deus, o Senhor tá no time deles? No time da injustiça? Só que eu não entendia que, irmãos, Deus é o juiz, ponto. Ponto. Ele nos perdoou. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ele manda chuva sobre bons e maus, e etc, etc. Então, ou eu confiava que eu libero perdão e aí eu sou perdoada, ou eu ficava aqui para conhecer o anticristo, né? Que é? A escolha era minha e a escolha é tua. Você que tá aí em pecado e justificando o teu pecado e achando que tá tudo bem e que você vai entrar na Nova Jerusalém celestial, pisando no tomate com o Senhor, porque eu tava achando que eu iria, tá, irmãos? Eu tava assim, a justa, a mais santa do planeta, a mais prejudicada, a vítima da situação. E, humanamente falando, eu era a vítima, irmãos. E era isso que me dava aquela razão, né? Eu tenho aqui, olha, quantos argumentos eu tenho aqui na minha manga. Só que o Senhor queria que eu largasse aquilo tudo ali e confiasse nele. Nele. E aí, depois de muito choro, muita dor, muita raiva derramada ali nos pés do Senhor, eu liberei perdão do fundo do meu coração para essas 3 pessoas. Eu orei. Falei, Pai, eu libero eles no reino espiritual. Me perdoa por não ter perdoado eles. Me perdoa por ter guardado essa raiz de amargura, esse rancor, esse ódio. Me perdoa por querer ver eles queimando no lago de fogo. Porque, irmãos, eu tô falando bem honestamente com você que era o que eu queria, tá? Era o que eu queria. Eu me sentia profundamente prejudicada por essas pessoas. Não vou entrar em detalhes aqui do grau do prejuízo, mas ele perdura até hoje. Só para que você entenda o grau, o tamanho prejuízo, a tamanha destruição que foi causada na minha vida e na vida da minha família por essas pessoas. É um prejuízo que vai até o dia de hoje. Hoje é dia 20 de junho de 2021. Isso que eu tô te contando, essas histórias aconteceram há anos atrás. Para você entender o grau do câncer espiritual que essas pessoas fizeram, a devastação que elas causaram. Só que lá vai eu. Pai, me mostra se eu perdoei ou não, me mostra, o Senhor sondou meu coração. Eu quero entender se eu perdoei, me dá um sonho, fala comigo, Senhor. E aí mais alguns meses, irmãos, orando e buscando, não foi do dia para a noite, tá? Eu orei, pedi um sonho, no dia seguinte eu sonhei. Não foi assim. Falei, Deus, confirma para mim, Senhor, me dá um sonho, me mostra, fala comigo, confirma que eu perdoei, confirma que não tem mais nenhuma raiz de amargura no meu coração contra essas pessoas, confirma que eu vou subir no arrebatamento, confirma, eu não quero ficar aqui, eu não quero experimentar a grande tribulação, eu não quero justificar o meu pecado. E depois de vários meses eu tive um sonho, irmãos, onde eu era arrebatada. Eu estava andando na rua assim e era como se uma potência de um ímã magnetizasse todo o meu ser, fosse puxado para cima de uma maneira que você não tem como resistir. Eu sentia eu pisando já no ar e eu sabia que aquilo era o arrebatamento. E é uma pressão no teu corpo. Eu senti uma pressão que me puxava. Era como se uma pressão tentasse causar uma resistência, só que uma pressão muito maior puxava o corpo para cima. E eu chorava, porque eu sabia que era o arrebatamento. E eu acordei chorando e agradecendo a Deus. E eu consegui, obrigada, Senhor. Eu perdoei, eu liberei perdão. E é isso que aconteceu. Como eu falei, uma dessas pessoas já pediu perdão, as outras 2 nunca pediram perdão, né? Estão lá vivendo a vida delas, deixaram a minha família destruída. Sim, irmãos, foi uma destruição bem pesada que aconteceu. E
Tá nas mãos do Senhor. Eu liberei perdão, eu consegui. E o que eu falo para você, pode ser que a tua situação não seja liberar perdão. Pode ser que seja outra coisa. Qualquer outra coisa que você fica justificando aí, que você sabe que você tá errado, porque a nossa consciência fala pra gente onde a gente tá pisando na bola. E você fica justificando, não, Deus é amor. Deus não é trouxa, irmãos, eu sempre falo isso, porque eu tratava ele como trouxa. Eu tratava Deus como se Deus fosse um palhaço, irmãos. Deus não é palhaço. E eu tava tratando ele como um trouxa, eu tava tratando ele como um palhaço, como um pai frouxo. Deus não é um frouxo. Deus é temível. E eu tava tratando ele como um lá. Deus, ele vai fazer aquela vistinha grossa básica ali pra mim. Ele não vai ficar sem mim, ele não vai aguentar ficar sem mim, né? Irmãos, o Senhor, a justiça dele é justa, é tão santa, não é tão santa porque não é mensurável, né? É santa, ponto. A justiça de Deus é santa, é pura, é verdadeira, e ela é tão absurdamente incompreensível para nós que eu tratava Deus como se ele fosse um fraco que não vai aguentar ficar sem mim. Não, isso aí ele vai passar uma borracha em cima ali e fazer de conta que não viu, porque nós tratamos Deus como se ele fosse um corrompido, como se ele fosse corrupto como nós, como se ele fosse apodrecido pelo pecado como nós, e ele não é, irmão. Ele não é, irmã. Ele é santo. E ele não vai fazer vista grossa para o teu pecado e para o meu pecado. Nós temos que tratar isso, nós temos que perdoar as pessoas e pedir perdão para as pessoas que nós ferimos, ofendemos. Nós temos que ignorar as pessoas que ficam jogando os pecados nossos na nossa cara, que nós já perdoamos, já pedimos perdão, etc., desprezando a afronta. O Senhor Jesus desprezou a afronta. Nós temos que desprezar as afrontas e fazer o que o Senhor tem pedido para nós fazermos e parar de justificar, irmão. Para de justificar o teu pecado. Se alinhe com o Senhor. Você não vai subir no arrebatamento e eu não vou subir se a gente ficar justificando o nosso pecado, posando de coitadinho, posando de o filho necessário. Sem nós o céu não vai existir, porque não é assim que funciona. O Senhor, uma vez o Senhor falou para mim, eu não te dei um pacote de doces, eu dei o meu filho, Jesus. Não brinque com o sacrifício que ele fez. Porque muitas vezes a gente se pega brincando, né, irmão? A gente se pega tratando Deus de trouxa, de palhaço, de frouxo. E ele não é um saco de batatas. Ele é temível. Então, eu quero compartilhar com você isso, para a glória do nome do Senhor, para a vergonha do inferno, e que Deus trabalhe aí na sua vida, você que está precisando parar de justificar os teus pecados. Tem uma música do Juliano Sun que diz assim: salva-me de mim mesmo. E nós temos que ser salvos de nós mesmos, irmãos. A gente fica, é o diabo, nem tudo é o diabo, né? A nossa natureza carnal, muitas vezes, é o empecilho. É uma luta contra a carne e o sangue ali, contra a carne e o espírito. Então, que Deus te abençoe, que Deus te oriente, que o Espírito Santo te conduza. Busca o Senhor, porque Ele também vai ver até onde você quer de verdade, irmãos. Pode ser que você não tenha uma resposta rápida aí do Senhor, pode ser que você peça orientação, peça um sinal e não sei o que, e demore um pouco, mas é porque Ele quer ver até onde vai teu coração, até onde vai a tua sinceridade, até onde você quer de verdade uma limpeza na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, vocês acabaram de acompanhar o testemunho desta irmã e vocês ouviram toda a história, vocês ouviram aí o sonho profético, a visão que ela teve do arrebatamento, na qual ela não subiu, ela ficou por causa deste pecado
que ela tinha na sua vida. Ela não tinha perdoado de coração essas pessoas que magoaram ela. Meus irmãos, realmente não é fácil perdoar alguém que te feriu, alguém que te enganou, alguém que mentiu para você, alguém na qual você confiava de olhos fechados e a pessoa faz uma tremenda trairagem contra você. A pessoa vem e te apunhala pelas costas. Não é fácil, meus irmãos, mas é necessário você perdoar de coração para você alcançar a salvação. A palavra de Deus, meus irmãos, ela fala, o próprio Deus fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Nós devemos, meus irmãos, orar pelas pessoas que nos magoaram, que nos machucaram, orar pelos nossos inimigos. Meus irmãos, não é fácil, mas é necessário. A palavra de Deus, meus irmãos, fala na Bíblia, e a gente vai ler agora, eu quero que você entenda de uma vez isso, porque se você tem isso na sua vida, alguém te magoou, alguém te machucou, alguém na qual você confiava, um amigo, uma amiga, ou até aí pessoas da família que machucaram você, você precisa urgentemente entrar em conserto com essa pessoa, pedir perdão, perdoar, senão você não alcança a salvação. Eu vou te mostrar na Bíblia que isso é possível acontecer. Você pode ficar para trás, assim como essa irmã da visão ficou. Porque a palavra de Deus é bem clara, meus irmãos, Deus é bem categórico nisso. Eu quero ler com vocês o que diz lá em Mateus 6, versículo 14 e 15. São 2 versos, meus irmãos, que falam algo tremendíssimo relacionado ao que a irmã da visão passou. Presta atenção, diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Prestar atenção, meus irmãos. Se nós perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, perdoar os nossos próximos, Deus também vai perdoar as nossas ofensas. Se eu não perdoar a pessoa que me ofendeu, Deus também não vai perdoar a minha ofensa. Isso é muito sério, meus irmãos. Não adianta você não perdoar o seu inimigo, a pessoa próxima, a pessoa que era amiga, que te ofendeu, que te feriu, você não perdoar ela e você aí ficar pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, ficar pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, você acha que Deus vai te perdoar? Não vai não, porque Ele mesmo está dizendo aqui que se você não perdoar o vosso inimigo, a pessoa que te ofendeu, Ele também não vai te perdoar. E isso, meus irmãos, é ponto de salvação. Isso é um ponto, meus irmãos, para você subir no arrebatamento. E isso é muito sério. Porque o que aconteceu com a irmã, ela foi lesada, meus irmãos, por pessoas próximas, amigos mesmo do peito que vivia na casa dela. Traiu ela, meus irmãos. Traiu a confiança dela. E ela, meus irmãos, estava com o coração ferido, estava com a amargura no coração. Ela realmente falou aqui no vídeo, ela estava com raiva, com ódio dessas pessoas. E isso, meus irmãos, acontece. Mas, se nós deixarmos isso, meus irmãos, tomar conta da nossa vida, nós vamos perder a nossa salvação por conta de pessoas. E a gente precisa entender que isso é muito grave. E a gente precisa ter um conserto, senão a gente não sobe, meus irmãos. A palavra de Deus foi bem clara. Você precisa perdoar as ofensas do próximo. Se você não fizer isso, o Deus eterno que está lá em cima, Ele também não vai perdoar esse pecado que você vive cometendo e depois você vive pedindo perdão. Não vai perdoar. Então, nós, como seres humanos pecadores,
precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, mas também precisamos perdoar as ofensas daqueles que nos ofendem. Eu sei, meus irmãos, que não é fácil, como a irmã deu o testemunho dela aqui, 23 minutos, meus irmãos, ela falando o que aconteceu com ela, qual foi a situação que levou ela a não perdoar as pessoas que a ofenderam. E isso levou, meus irmãos, ela a ficar para trás no dia do arrebatamento. Meus irmãos, sei que não é fácil perdoar as pessoas que nos ofendem, principalmente aquela pessoa que você confiava de olhos fechados, que dizia ser sua amiga, seu amigo, e vem e te apunhala pelas costas. Sei que não é fácil. Talvez já aconteceu com alguns de vocês que estão assistindo este vídeo, e talvez vocês estão nessa situação de não perdoar ou perdoar. Mas vou falar uma coisa para vocês: perdoem, meus irmãos, porque melhor é entrar no reino celeste do que ficar para trás nessa terra por causa de um pecado que você não perdoou, por causa de um pecado não confessado. E isso é muito sério, meus irmãos. Muitas pessoas, e quando eu falo pessoas, eu falo de crentes evangélicos que estão dentro da igreja e não perdoou o seu próximo. Então, meus irmãos, não vale a pena ficar para trás neste mundo por causa desse acontecimento, meus irmãos. Alguém que nos fere. Sei que é dolorido, mas maior é o que está lá em cima para nós do que está aqui nesta terra. Ah, mas eu vou me humilhar pedindo perdão para a pessoa, vou me humilhar perdoando a pessoa. Meus irmãos, quer humilhação maior do que Jesus passou por nós? Quer humilhação maior do que Jesus fez por mim e por você? Então, meus irmãos, perdoe. Não importa a situação, perdoe. Busque o perdão. Porque a palavra de Deus falou. Senão, Deus que está lá em cima também não vai perdoar a nós. Tá ok, meus queridos? Bom, meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, seu joinha nesse vídeo. Fazendo isso, você vai fazer o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas assistam o testemunho dessa irmã e entendam de uma vez por toda a importância do perdão. Tá ok, meus queridos? E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal e gosta do tipo de conteúdo que nós estamos trazendo aqui, que são sonhos proféticos, visões proféticas, revelações proféticas, arrebatamento de espírito, você gosta desse tipo de conteúdo? Então eu peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui nós teremos muito conteúdo a esse respeito. E dentro do mais, meus irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.